pergunta, deputado Busac, é a seguinte: esse mandato de deputado Busac, quando foi cassado o senhor, você acha que teve alguma influência do então governador Newton Bello? Certo. Eu estava te contando como essa movimentação começou na Assembleia para nos caçar. Ótimo. O que aconteceu? O governo do Estado, aliás, o presidente da Assembleia, o Leda, Frederico Leda, mancomunado com o governo como um todo, ele resolveu passar um cabograma, que era o Oeste, ao Quarto Exército, ao general Justino Alves Bastos, que era o comandante, perguntando quais eram os deputados comunistas que deveriam ser cassados na Assembleia Legislativa. Essa provocação. E esse programa, a gente tem o comprovante disso. Nós conseguimos, depois uma cópia desse aqui, ele foi passado do Palácio do Governo. Esse cabograma? Esse cabograma foi emitido lá do Palácio do Governo, do gabinete do governador. Então, eu não quero mais dizer nada, né? Exato. Mas aí veio a resposta, depois de alguns dias, o coronel Rivas, que era o comandante do 24BC, chamou os líderes da oposição e do governo, que era o Manuel Gomes e o Pereira dos Santos, que era o grande articulador dessa cassação, que ele não nos via e a gente batia nele com arte, ele era aquela figura meia, que Deus o tenha em bom lugar. E ele então eles foram convocados e lá receberam, olha aqui, esse ultimato que chegou, que tem que ser tomado essas providências na Assembleia. Aí fizeram um projeto de resolução, capenga, anticonstitucional, antirregimental, enfim, valia tudo naquela época, né? Tanto que na hora da votação deu empate. E nesse empate, e para ter maioria, o presidente da Assembleia, o voto de Minerva, mas eles fizeram até que o presidente votasse logo, desse o número para ser cassado, Quer dizer, fugiu a tudo até o controle do que a gente pode esperar no campo do direito, Mas estava valendo e ainda não existia nenhum ordenamento jurídico para impedir que isso acontecesse, como eu disse para você ainda agora, que cada um fazia o que bem teria, o governador fazia. Tinha um deputado nosso aqui que chamava Ariston Costa, que Ariston Costa saiu caçando mandato de prefeito, de vereador do interior, aí foi muito aí. E depois, literalmente caçando. E ele depois aí, quando o pessoal começou a mandar esses resultados lá para cima, lá para o Palácio do Planalto, o Exército teve que de novo fazer uma nova intervenção interior, restituir esses prefeitos, esses vereadores todinho, e pressionou ele para renunciar ao mandato. Depois de um determinado tempo cassado e anistia, você nunca mais pensou em política eleitoral? Eu saí muito amargurado, porque era meu primeiro mandato, eu tinha 22, 23 anos na América, foi muito novo. É aquela coisa que a gente, na época, que está querendo construir o mundo, querendo mudar o mundo, que é uma coisa boa. A juventude tem que pensar assim. Tem que pensar assim. Se o triste do país que não tiver uma juventude que pense em mudar, que pense em fazer as coisas novas. E então eu fiquei muito amargurado, fiquei muito chateado, porque foi uma luta do meu pai, que era prefeito nessa época, para me eleger e tal. E eu pensava ter uma carreira política pela frente. Mas aí passei um bom tempo, que a gente não podia embora eu não tivesse os direitos políticos suspensos. Não foi suspenso? Foi só cassado o mandato? Não, só o mandato. Cassado, como também nunca teve um inquérito contra mim, nunca fui... Às vezes fui chamado para fazer algum esclarecimento, alguma coisa, mas nunca fui assim de responder a processo. Mas... Aí depois, quando já passou algum tempo, lá em Itapecuru, minha terra, o pessoal sempre querendo que eu voltasse, mas eu não sentia mais apetite para voltar à política, Depois já Pelo menos para essa política eleitoral. Porque essa política do gabinete parece que o presidente exerce muito forte. Muito forte. Aí eu fui me desencantando, Aí foi a época que eu também estava fora já da Assembleia, da política. Aí encontrei um sucedâneo para isso, que foi a imprensa, Naquela época não havia essa exigência de hoje de que para ser jornalista tem que ter diploma, Naquele tempo não precisava de diploma, mas tinha que saber escrever. Mais ou menos isso, Mas aí Tribuzzi, que estava eu trabalhava na Sudema, Tribuzzi também era de lá, e Tribuzzi, eu sempre dava umas coisas para Tribuzzi ler,
Aí ele disse, pô, tu não quer fazer uma coluna lá no Jornal do Dia, tal? Eu digo, tá bom, eu vou. Aí comecei lá e me encantei pela coisa e até hoje sou jornalista. Né? Mas uma coluna política. Não, essa, quando eu comecei, inclusive, tinha um pseudônimo, era J. Amparo. Sim. J. Amparo, não sei por que surgiu, porque eu me lembro que tinha um dentista, era Amaro, eu resolvi botar J. Amaro, e na hora o cara botou J. Amparo e ficou J. Amparo. Mas aqui em São Luís ninguém pode ficar no anonimato, né? Durante muito tempo. Não. Né? E Milson Coutinho, que era do jornal pequeno nessa época, a gente duelava nessas coisas, né? Ele atacava o governo e eu defendia, que eu estava na Sudema. E ele terminou dizendo meu nome, aí depois eu resolvi assumir o meu nome, passar meu nome. Aí ficou, que era Roda Viva nessa época. Na sua opinião, qual foi a consequência? Quais são as consequências da ditadura no Maranhão? Olha, por incrível que pareça, a ditadura no Maranhão, ela foi até proveitosa. O senhor acha que o fato de Sarney ser presidente do partido da ditadura ajudou? Por que eu acho que ela foi até certo ponto benéfica? Porque o Sarney era muito inteligente, muito talentoso, muito esperto, né? E ele tinha, quando foi para o poder, ele se sintonizou muito com o Castelo. O Castelo gostou muito dele. Aquela coisa do intelectual, que o pessoal já achava que ele tinha até ambição, né? Tinha aquela veleidade de ser algum dia da Academia Brasileira de Letras. Então, eles se afinaram muito. E o Sarney conseguiu, no governo do Castelo, tudo o que queria. O Castelo abriu as portas do Palácio do Planalto para ele. E todos os projetos que ele levava para lá, daí o Sarney ter construído realmente, talvez não, para mim, na minha opinião, seguramente o melhor governo que já houve no Maranhão. E está aqui a São Luís Teresina. As grandes reformas que foram feitas aqui no Maranhão foram feitas. Eu digo sempre aqui, né, presidente, que a grande obra do governador Sarney, a grande obra dele, que por sinal de outras pessoas acabaram depois, ou minimizaram, foi a autoestima do maranhense que ele jogou lá para cima. É verdade, a autoestima. A autoestima do maranhense, assim, aquele negócio do novo Maranhão, né? Do ufanismo, deram valor para Praia Grande, Pererê. Me lembro que no outro ele queria derrubar a Praia Grande, porque lá só tinha rato e puta. Aí ele chegou e... Para mim, essa foi a grande obra a nova mentalidade, como ele dizia, Maranhão novo. Né? Isso. Me lembro que naquela época do governo todo mundo estava afinado, todo mundo... O senhor acha que nós acabamos tendo lucros com a ditadura? Eu acho, porque o Sarney usou muito isso, né? E carreou muito recurso para cá. Os grandes projetos que ele levou para lá, porque o Sarney ele usava exatamente essas duas vertentes, tanto no setor público como no setor privado. Né? O Sarney construiu realmente um patrimônio de amizade muito grande nessa época. Tanto que ele ia em São Paulo, chamado a toda hora para fazer palestra, e conseguiu também muitos... Presidente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Maranhão, eu acho que lucrou muito com a Revolução. Né? O senhor é amigo pessoal do presidente. Eu tenho, pela figura de José Sarney, uma admiração confessada. A entourage eu faço algumas restrições. Mas a ele, pessoalmente, eu admiro que ninguém sai de Pinheiro para a ONU sem méritos. Claro. O senhor acha... O quadro político do Maranhão está muito confuso, e o grupo que está no poder nunca teve tão ameaçado como está agora. É verdade. O senhor acha que o presidente Sarney, pelo que fez, pelo que é, o intelectual Sarney, ele merecia o ocaso que esse grupo que está no poder está desenhando para ele? Eu acho que não, Américo. Né? Ele mesmo, hoje é um homem arrependido em relação a isso. Né? De que ele não diria, até recentemente, se não me engano, acho que na Folha de São Paulo, ele fez uma foi na Folha? Não foi? Ele realmente diz isso, que ele não deveria, se arrependeu de ter voltado, ele devia ter feito o que Fernando Henrique fez. Né? Sair de cena, né? Se transformar num estadista realmente, né? Num homem que dá apenas opiniões, né? Consultas. Né? Mas teve que entrar, né? Foi, não sei por que motivos, né? Foi tentado de novo a voltar à política, entrou e não foi nada, né? Não foi nada
bom para ele esse período aí, né? Sofreu muitos desgastes, né? A imagem dele foi muito... Bateram muito. Bateram muito nele, né? Quer dizer, um homem que chega à presidência da República, que tu disseste, que saindo daqui do interior do Maranhão, era para ter preservado essa imagem. Essa dimensão que ele teve. Intocabilidade, né? Deveria ser preservada para que ele terminasse a vida pública dele coroada de êxito, de aplauso. Infelizmente, né, eu me sinto muito por isso, porque às vezes até vejo que se cometem muitas injustiças em relação a esse problema dele, mas são problemas circunstanciais que às vezes a gente não pode analisar. Exato. É como aquele poeta, né, que dizia que o homem é ele, né, o Ortega y Gasset, né? O espanhol dizia que o homem é ele e a sua circunstância. Exato. Né? O homem não é só ele, é a circunstância. Verdade, não? Então você tem que... Só ele sabe as circunstâncias. E o bicho político, Buzá, que respira política 24 horas, eu sei que respira. Como é que está vendo esse quadro do Maranhão? Esse bicho político realmente, voltando naquela pergunta que você me fez ainda agora, eu fui tentar depois, muitas vezes, a voltar à política para ser deputado, meu nome quase que uma vez eu voltava, e depois, toda eleição de prefeito da Itapecuru, o pessoal vinha em cima de mim, aí sim, aí eu me arrependo de não ter sido prefeito da minha terra. Mas deve ter tempo. Não dá mais não, América, não tem mais paciência para isso não. Mas não precisa paciência, precisa competência. Eu sei, mas hoje tem porque você para aguentar no certo, rapaz, eu vejo como como sofre um prefeito no interior do estado, né? É terrível aquela procissão atrás dele e tal. O cara não tem mais sossego, não tem mais paciência, né? O pessoal acha que realmente a prefeitura que tem que resolver todos os problemas existenciais da licença. E a nossa prefeitura aqui, como é que você está achando? O homem parece que sumiu. Quem? O prefeito local? Rapaz, o Alandinho... O senhor responde, eu vou lhe dar um tempo para o senhor responder. A pergunta é a seguinte, o senhor acha que o nosso prefeito, depois de eleito, desapareceu? Você responde no próximo bloco.